Um evento importante, um evento onde nós fazemos alguns mergulhos. Não é isso? Tenho certeza que muitos dos senhores estão fazendo mergulhos. Na minha vida profissional, hoje estou na Polícia Militar de Minas Gerais, convivendo com muitas situações, com muitos eventos, em que, dentre as teorias criminais, por exemplo, uma delas, que é a teoria do autocontrole, ela tem tudo a ver com esse modelo. Mas vivemos alguns mergulhos que fazem nós refletirmos, né? Há 6 meses, meu filho, Mateus, ele estuda no Cefet e, de repente, minha esposa recebe uma ligação de que ele teria se sentido mal. Talvez algumas pessoas aqui se identifiquem com situações assim. E evidentemente que nós temos que aprender a ressignificar tudo nas nossas vidas. E entramos nesse mergulho, né? Tal qual está ali, nós entramos nessa água turbulenta, sem saber onde vamos sair. E a minha esposa me ligou, eu estava aqui no Prado, e de moto voei para a UPA ali na Barão Homem de Melo. E cheguei lá e já estava dando entrada com a respiração ofegante e a enfermeira do Cefet um pouco tensa, dizendo que ele chegou lá já sem conseguir falar direito. Ali, ele é internado, né? Os problemas que o nosso país enfrenta, 3 máquinas para fazer o eletrocardiograma quebrados, mas enfim, né? São capítulos da corrupção do nosso país. Mas fui muito bem atendido. Eu não tinha na hora do rush nem como fazer qualquer tipo de remanejamento dele. E aí a doutora chegou para mim e falou o seguinte: olha, pai, deu um problema no teste de enzimas e deu alteração no eletrocardiograma. Nesse momento minha esposa tinha chegado e aí vem aquela aflição muito grande, né? E nós acompanhando todo o tempo visualmente a respiração dele ofegante, e naquele momento você quer ocupar o lugar do filho, né? Você quer tirar o filho, salvar, proteger, entrar naquela realidade, fazer com que ele realmente não esteja vivendo aquilo, como se você pudesse de alguma forma ocupar esse lugar. Conseguimos o remanejamento para o Hospital Evangélico, ele ficou 2 dias na UTI e mais 9 dias internados, com a detecção de uma miocardite, uma inflamação no miocárdio. E essa inflamação que levou um bom tempo de cura, dos trabalhos científicos que eu fiz, nenhum chega ao volume do quantitativo de exames que ele fez. E eu queria chamar aqui à frente o Mateus. Uma salva de palmas. Obrigado. É a maior pérola da nossa vida, né? Os filhos. E eu tenho o maior orgulho dos meus, né? Minha filha é soldado da Polícia Militar, a empoderei para isso. E é legal que eu tenho essa relação que eu estou mostrando para vocês aqui com ele. Às vezes a gente está andando na rua de moto e vai fazendo um carinho, o pessoal para do lado, fica olhando assim. Claro que estamos acabando com o sexismo, né? Que bom, mas ainda ficam olhando de cara feia, né? E aí ele fica me dando beijo na moto e tal, e isso é muito importante. Não pare nunca de fazer isso, porque isso tem um valor muito grande. E eu queria que ele falasse da importância e me apresentasse aqui para vocês, mas antes eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu fui austero com você na sua vida? Que austero? Foi. Ele sempre foi muito duro, ele sempre cuidou de uma educação muito forte. Eu sempre, até hoje em dia, eu acho, fico muito irritado, mas ele sempre explica. Sempre que eu deixo minha cama desarrumada, meu quarto desarrumado, ele tira foto do meu quarto e manda pra mim. E sempre. Ele importa onde eu tô, no Cefet, no médico, eu vejo, mas meu pai fala, O que ele está falando, cadê a senhora? A senhora já foi, né? Eu adotei uma técnica interessante, eu não mais falo com ele, eu mando fotos. Então, eu acordo de manhã, ele já saiu, ele sai muito cedo, né? Na verdade ele sai quase à noite para chegar lá. Eu moro pertinho aqui no Vila Clóris, moro aqui do lado, né? Quase que em Ribeirão das Neves, quase que em outra cidade. E aí eu falei, não, eu vou tirar foto e mandar pelo WhatsApp. Ele tem uma coleção, eu falei para ele, final do ano, a gente pode fazer uma amostra, porque hoje na arte moderna vale tudo, talvez a gente ganhe dinheiro, né?
Claro. Mas ele sempre foi muito duro, sempre que eu fazia uma coisa errada ele me punia, mas ele que me fez quem eu sou hoje. Sempre que eu falo, tem pergunta, eu falo que se eu devo quem eu sou, eu devo a ele. Porque cada coisa errada que sempre fazia, ele nunca dava leve, ele nunca pegava leve comigo, ele nunca falava, não deixa isso baixo, não, ele sempre punia, sempre merecia. Eu lembro que uma vez há muitos anos. Não está combinado não, gente. Cuidado. Muitos anos, muito tempo mesmo, uns 8 anos atrás, eu estava no Senec, eu fui para a diretoria 2 dias seguidos por causa que eu me arrumei uma briga na escola, mais ou menos. Nesse dia ele meio que ficou muito triste comigo, eu nunca tinha sentido essa tristeza dele comigo, ele parecia que eu tinha perdido um pouco da confiança, me deixou muito mal, na época eu nunca tinha sentido isso. Aí eu percebi como importante ele era, aí eu desde então nunca tentei dar motivo para ele sentir essa tristeza de novo. Aí, acho que Tia, muito obrigado, eu podia deixar de apresentar isso aqui, porque na verdade eu vou passar esse vídeo, mas antes de passar esse vídeo eu vou avançar e vou voltar daqui a pouco. Se nós não acompanharmos os nossos filhos, alguém vai acompanhar. Um dos livros que eu escrevi, que intitula-se A Sombra por Trás da Onda, eu pude ouvir 700 pessoas. Eu vi muitos relatos, principalmente em relação aos derivados da pasta base, ao crack. Não para por aí não para nesse modismo. Nós temos Smiles, que tem 10 vezes o potencial do êxtase. Nós temos a NBB, ou NBH, ou NP alguma coisa, que tem 10 vezes o potencial do LSD. Nós temos crocodile, nós temos drogas sintéticas hoje chegando. E se nós não tivermos acompanhamento da vida dos nossos filhos, infelizmente eles podem enveredar para esse caminho. A Soraya falou, e eu queria corroborar, a Organização dos Estados Americanos, ela disse que até os 25 anos de idade, há formação cerebral. Por isso que é interessante, ela contribuiu para a neurociência, dessa questão da viciação. Quanto mais eu postergo o contato, inclusive com a bebida alcoólica, que é um problema social, né? Social porque não é a chupeta que você molha que vai fazer a diferença, mas é o lado social. É o filho observando a conduta dos pais. E isso faz toda a diferença. Eu vou voltar aqui. Passa o primeiro vídeo para a gente e nós vamos fazer uma consideração sobre um vídeo muito importante dessa questão do exemplo. Prendo a minha parabólica, né, que ele falava para a filha dele, fazendo uma referência à parabólica, né, a captação, a captura de todas as informações, e isso faz toda a diferença. Bom, o valor e a dimensão das coisas. Ao longo da minha carreira eu também pude observar isso. Aqui, um pai
que faz uma tatuagem no sentido da observação do seu filho, daquilo que ele vivia, para que ele pudesse se sentir, para que ele interagisse com uma situação vivida para que o filho se sentisse bem protegido, né? Ou seja, o meu pai está comigo nesse mergulho que a gente faz. Eu fiz um mergulho, graças a Deus eu comemoro hoje a cura da miocardite, e eu descobri que ela podia ser fulminante. E naquele momento a nossa união ficou cada vez mais forte. Se nós não acompanharmos, aí a criança quebra um brinquedo e a gente chega chorando, e o pai faz o quê? Ou a mãe, muitas das vezes, para de chorar, isso é uma bobagem. E no momento em que eu falo que é uma bobagem, é o momento que esse menino passa a não dar valor, porque nos setênios da vida ele vai formatando uma série de questões para a sua vida adulta. E quando ele chega na vida adulta, muitas falhas aconteceram. Você vira dentro de um restaurante onde o menino está chorando e você fala para ele o seguinte: para de chorar, todo mundo está te olhando. E o menino engole o choro, olha para o lado e está todo mundo olhando mesmo. Esse menino nunca mais ele consegue chegar aqui para falar em público, porque ficou lá atrás uma marca muito grande. Aí ele precisa fazer um trabalho psicológico, um trabalho com coach, um trabalho que possa mergulhar nesse passado para que ele possa resolver essa questão, que muitas das vezes o atrapalha na fase adulta. O pai tem que fazer de tudo, né? O exemplo que eu parabenizo mais uma vez o Bruno pelo evento. Mas o que nós estamos fazendo diante dessa passagem da vida? Muitas das vezes o filho está do nosso lado e nós estamos atarefados e não temos tempo para eles, não é? E aí, como é que está o tempo de qualidade? Tudo bem, nós precisamos hoje trabalhar, estudar, mas aí você chega cansado, e no momento em que você chega cansado, você fala: não tenho tempo para isso. Ou então você acredita que na internet ou no celular, porque as crianças antigamente corriam de um lado para o outro, e hoje não, elas estão paradas. Aquele estado de quietude que tem uma aparência de que as coisas estão tranquilas. E aí vem uma série de problemas da internet, por exemplo. Na verdade, eu sou meio ruim aqui, que eu vou avançando, voltando, mas me perdoe, tá? Bom, somos coadjuvantes ou meros figurantes na vida dos filhos? Porque quando nós acreditamos que aquele mundo facebookiano da família feliz, e via de regra quem posta muita coisa feliz, isso já está comprovado, são pessoas extremamente depressivas. Todo mundo que posta muita felicidade no Facebook, façam aí uma análise de cenário e vocês vão ver. Eu tenho uma prima que ela dá um passo, ela faz check-in, dá outro passo, faz check-in. Falei: pô, faz uma viagem de avião, você faz seu check-in com tranquilidade, não precisa falar para ninguém. Mas ela tem a necessidade de pertencimento e inclusão. E aquelas palavrinhas, né? Odeio pessoas, não sei o que, papapá, está dando recado para alguém, mas na verdade está falando com 5.000 pessoas acerca daquilo. E aí vem até outros problemas desse mundo, né? O mundo da exposição, o mundo que muitas das vezes faz com que essa pessoa faça com que a vida dela fique totalmente exposta, né? Mas nós estamos sendo coadjuvantes porque o protagonismo é dele, é do Mateus, é da minha filha Ágata. Eles são protagonistas das vidas deles. Mas nós temos que ser coadjuvantes nisso. E o coadjuvante acompanha. Ele tem um nível de austeridade que não se confunde com violência. E quem ama, em algum momento vai ter que ser austero, igual ele falou aqui. Mas é uma austeridade de quem pontua e de quem não nivela o filho no sentido de que ele pode fazer tudo. Porque proteção desprotege, como disse Erasmo Carlos numa música. Mas não é a proteção, aquela proteção do pai, do amigo, é aquela proteção que tudo pode. É aquela proteção que eu faço olhos de que eu não quero enxergar aquilo que verdadeiramente está acontecendo. E o mundo da adicção pelas drogas muitas das vezes acontece por isso, pela falta de oportunidade do diálogo, principalmente esse diálogo dentro de casa. Certa feita eu estava trabalhando num show do Wilson Sideral e um menino com 15 anos de idade, quase como alcoólico. Aí nós optamos por chamar a família. Poderíamos ali até penalizar a família, levar isso para a delegacia e por aí afora.
eu optei por chamar a família. No momento em que o pai chegou, ele olhou para o filho, pegou o filho, sequer boa noite ele me deu, e ainda me olhou de cara feia. E aquela cara, ela representava muito, porque representava uma pessoa que tinha sido admoestada em seu conforto e que ainda estava chateado porque, em tese, havia algum tipo de censura. Na hora, o meu motorista que estava comigo ficou injuriado com aquilo. Eu falei, calma, porque cada um rega uma doença grave do jeito que quer, e cada um cuida da forma que quer. E nesse momento, ele estava valorizando o quê? Uma inversão, onde na verdade a superproteção fazia com que o filho estivesse caminhando para o mundo, inclusive da adicção, e muitas das vezes um mundo que tem muitas dificuldades para voltar. O crack, para vocês terem uma ideia, eu tenho um relato no livro de uma mãe que ela toma o cachimbo do filho e diz o seguinte: por que isso te leva de mim? E ela usou. E pasmem, hoje ela está na Cracolândia com esse filho. Porque o poder de viciação de algumas drogas é muito forte. E é muito importante que você acompanhe. Conversa franca, conversa aberta. Mesmo diante de uma punição, mesmo diante de um castigo, o filho tem que confiar no pai e na mãe. Mas ele só vai confiar se você se fizer presente na vida dele. Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala: interesse-se pela vida do seu filho, ou interesse-se pela vida das pessoas. Qual o interesse e dimensão que vocês estão dando para a vida dos seus filhos? Vocês estão se interessando? Porque é incrível quando nós temos um evento numa escola, onde você percebe que apenas 10 a 15% dos pais estão lá. Porque a maioria tem outras atividades importantes. Todos nós temos que estudar, trabalhar, temos que nos desenvolver, o mercado está cada vez mais difícil. Mas se você não ocupar esse espaço, e você pode revezar com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, se não pode, um irmão, alguém precisa fazer essa ponte, marcar o território, porque senão alguém vai marcar, e vai marcar no momento, como a Soraya falou, onde a cabeça dele, o Daniel Cerqueira, que é um outro estudioso no assunto, ele fala em storm and stress, né? Ele fala na força da tempestade que nós temos na adolescência. Eu usei uma pulseira de metaleiro, usei uma pulseira cheia de espeto, e essa pulseira, inclusive me espetava mesmo, gente, na adolescência eu me lembro disso. Eu não gostava, até gosto do rock, mas eu usava e eu queria fazer uma tatuagem de um jacaré no meio do peito. Minha mãe, que tem 1,54 m, falou: não, quando você fizer 18 anos você faz, a vida é sua. E acho bonita a tatuagem. Minha irmã tem 20 tatuagens, mas ela fez depois de uma idade que ela tinha maturidade para fazer as escolhas dela. E no momento da adolescência nós temos essa coisa da explosão de o tempo todo querer provar, né? E muitas das vezes provar para todo mundo, que eu não precisava provar nada para ninguém, como o Renato Russo falava, né? E a adolescência faz isso muitas das vezes. Estamos sendo coadjuvantes ou meros figurantes na vida dos nossos filhos? Muitas das vezes estamos sendo só figurantes. E aí vem um processo que chama-se alienação parental. A alienação parental acontece muitas das vezes no processo de separação, onde a mãe ou o pai ou quem tem a guarda desse filho, apesar de vivermos num ambiente de guarda compartilhada, o pai ou a mãe não deixa ou induz o filho a não viver ou a não gostar ou a não querer estar com esse pai ou com essa mãe, que é uma baita sacanagem, né? Mas infelizmente acontece. Nesse momento você tem que ocupar espaço, na escola, buscar fazer com que aquela falsa realidade que esteja sendo implementada, ela seja destruída pela sua capacidade de se fazer presente. Ah, mas eu moro longe. Ocupe os espaços e vá, invista, insista, manda mensagem, mande carta. Se a carta não está chegando, manda a carta para a escola, porque a escola vai fazer chegar esse menino, e aí você consegue ocupar o espaço. E isso é importante para diminuir, porque é um processo judicial que vai fazer com que muitas das vezes essa mãe ou esse pai que cerceia, ele tenha a necessidade de fazer com que haja uma reestruturação. Mas muitas das vezes a psique, o psicológico
desse jovem fica realmente desestruturada por questões de influência de quem tem a guarda. Agora, o pior é quando essa alienação parental acontece com os pais dentro de casa. Isso é que é pior. O menino está no celular, está quietinho, está no computador, ninguém mexe com ele. O quarto dele é um asilo inviolável. Ô, gente, para com isso. Pai, eu sou amigo do meu filho. Bacana, o pai é o melhor amigo, mas ele está acima da amizade. Ele é aquele pai que controla, é aquele pai que acompanha, é aquele pai que direciona, é aquele pai que vê a mochila mesmo do filho. Claro, o exemplo vem de você. Vocês viram lá, muitas das vezes você não pode se irritar porque seu filho começou a gostar de beber bebida alcoólica e de repente ele na adolescência apareceu embriagado, se você no churrasco de família se embriaga. E aí você mostra para ele e cognitivamente ele começa a absorver isso e ele começa a ter uma vida desregrada. Mas essa alienação parental, e aí vem baleia azul, aí vem outros processos, as pessoas me ligam e falam assim: caramba, como é que eu faço para evitar isso? Eu falei assim: interaja com a vida do seu filho, interaja com a vida da sua filha. Entre no, não gosta de Facebook, entra no Facebook, entra, comunica com ele, acompanha, faça-se presente. Ele gosta, lembra do interesse pelo que ele gosta? Ele gosta de determinado seriado, senta para assistir com ele, seja companhia do seu filho, porque quando ele tem em você, pai ou mãe, aqui presente, ele tem esse companheiro, evidentemente ele vai ter mais capacidade de confiar e negar as propostas que vêm do ambiente externo. E o ambiente externo, ele entra na sua casa pelo celular dele ou pelo computador. E não adianta, meus amigos, a maioria aqui, se não é da geração X, é da geração Y. Não tem pai nenhum aqui da geração Z, pelo menos eu acho. E aí, o que vai acontecer? A geração Z é a geração mais nova, é a geração que manuseia 30, 40, 50 vezes melhor as mídias sociais do que nós. E aí você vai ter dificuldade de acompanhar se ele não tiver a capacidade interacional que você forjou pelo exemplo. Uma vez eu aprendi um menino de 7 anos, é verdade, 7 anos, furtando interior de veículo. E olha a capacidade de interagir com uma situação dessa. O menino viciado em crack, que aos 7 anos de idade, furtava interior de veículo. E aí, naquele momento, chamamos até os cachorros do canil para que ele pudesse interagir. Ele deu voz à criança, ao lúdico de novo, e falou assim: vou dizer onde eu entreguei o negócio. Aí passou tudo, conseguiu prender receptadores do que ele tinha furtado e tal, e aí, enfim, prendemos essas pessoas adultas. Ele chegou na delegacia e estava indignado com a delegada. Ele falou assim: doutora Inês, que horas eu vou para o presídio? Você não vai para o presídio, você tem 7 anos, meu filho. Aí ele decepcionou naquele momento. E eu era tenente na época, ele falou assim: tenente, porra, vai deixar a delegada? Porra, ela não quer me levar para a cadeia, não. Aí ela me olhou, aquela inversão completa. E aí nós começamos a interagir com um jovem que tinha uma alcunha de Pepinho. Olha que coisa horrível, já começam os apelidos, né? E aí, interagindo com ele, ele falou que, na verdade, o cara que tinha ensinado ele a abrir veículo, aos 7 anos de idade, estava preso. E o olho dele brilhou nesse momento, porque o ídolo dele estava lá. Aí eu trago aqui de novo para a nossa palestra. Que tipo de idolatria que todo pai e toda mãe tem, a influência, o exemplo? Que exemplos nós estamos sendo para os nossos filhos? Quais os ídolos que eles estão admirando? Você tem que estar presente nisso. Presente no sentido de que ele confia, acredita e te admira. Te admira quando você diz não ao mundo cheio de valores distorcidos. Te admira porque você faz aquilo que é correto. Te admira porque você não joga latinha no chão enquanto a sociedade está jogando tudo pela janela do veículo. E aí você fala isso aí, e ele observa aquilo e fala: eu tenho orgulho do meu pai, ou tenho orgulho da minha mãe. E isso é muito importante. Mundo virtual, baleia azul. Nós temos vários problemas no mundo virtual. Nós temos jogos, interações que estão sendo feitas. Nós temos, por exemplo, sex extortion, extorsão sexual. Quem tem filho adolescente tem que ficar esperto.
porque incentiva aquele negócio que agora os adolescentes fazem muito, que é a troca do nude, não é isso? E aí muitas das vezes a pessoa incentiva isso, depois começa um processo de extorsão em cima. E aí o adolescente muitas das vezes não tem a interação com os pais, começa a desesperar. Ou ele vai para um mundo de drogas ou de outras questões que infelizmente ele precisa se calcar para fuga, ou ele muitas das vezes sucumbe a esse processo. A extorsão que acontece hoje pelo ambiente virtual. Tivemos até uma prisão recente de um estupro virtual que aconteceu agora no país. E a pessoa do outro lado da linha forçando a outra pessoa a fazer coisas, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com esse ambiente virtual. O cyberbullying, muitas das vezes seu filho está sendo ridicularizado, e hoje em dia o compartilhamento dessas informações acontece de uma forma avassaladora, e aí você não está acompanhando, ele está se fechando. A minha filhada, esses dias para trás, ela virou, na hora que a van parou, ela não tinha colocado alguma coisa, um beijinho, sei lá o que era, e ela falou para minha mãe: não vou para a escola. E ela não quis entrar na van de jeito nenhum. Minha mãe ficou assim desesperada, sem saber o que aconteceu. Eu falei: fala com a minha irmã, porque deve ter algum cunho. E verdadeiramente tinha. Ela estava sofrendo em sala de aula alguma questão ligada ao bullying, alguma questão ligada à questão de não se maquiar. E ela precisava interagir com esse grupo, ela precisava pertencer a essa tribo, ela precisava fazer aquilo. E aquilo, naquele momento, se a minha família não conseguisse interagir com aquilo, talvez ela desenvolvesse um outro processo. Que o processo não é a negação, mas é o acompanhamento, é a busca do entendimento do porquê que aquilo está acontecendo, e mais do que tudo, se fazer presente. Exposição extrema. Hoje, nossos adolescentes, nós temos feito isso. Vamos colocar meia culpa. Tira uma foto, coloca no Facebook, e uma exposição da vida e da casa, do evento, né? Partiu Bahia, partiu férias, partiu Salvador. Você tem 5.000 pessoas no seu Facebook, e você conhece ali, talvez, contando nos dedos das mãos, efetivamente, mas você está compartilhando informações importantíssimas da sua vida. Quiçá a geração hoje que está extremamente hiperconectada, que não consegue ficar 2 minutos sem teclado no WhatsApp, né? E até deve ter um sinal, se você afastou do celular da pessoa assim, ela começa a ter até uns espasmos, assim, você tem que aproximar o celular. Aconteceu isso com uma colega minha, que ela buscou, ela falou assim: estou estressada, vou buscar uma comunidade Amish para poder ir na comunidade. Essas comunidades Amish não admitem nenhum tipo de tecnologia, eles vivem com uma situação bem pretérita, bem rústica, porque eles admiram isso. E ela buscou um hotel que tinha uma relação nesse sentido, deixou todos os aparelhos. A hora que ela foi chegando perto, já não pegava sinal de nada, chegava lá, tinha que depositar num compartimento todos os equipamentos, não podia ter tablet, computador, celular, nada. Aí ela foi para o quarto, entrou para o quarto e remoeu para um lado, remoeu para o outro. O estresse dela começou a dar uma tremedeira, uma ansiedade. Ela foi lá e falou para o cara: me dá, eu quero fechar a conta. Não, mas demora um pouquinho. Não demora não. Já começou a ameaçar o sujeito do balcão, falou: me dá o celular, e já não pegava sinal. Ela fechou a conta e foi embora. Quando o celular deu o primeiro aviso, sinal de vida, ela voltou a respirar. Tanta hiperconectividade. Tem pessoas que acordam hoje de madrugada para acessar o WhatsApp, ou então para zerar o WhatsApp. Você já viu que tem uma outra doença, que não é ver as mensagens, mas é zerar aquele negócio que está cheio de balãozinho. 1, 2, 3, tem 50 mensagens. A pessoa vai clicando, vai apagando aquilo ali, só para zerar aquilo ali e se sentir confortável com isso, o que é um problema. Os golpes, né? Muitas das vezes nós temos várias situações de golpes que estão sendo aplicadas pelo ambiente web também. Um deles é a captura de informações, o que eles chamam de phishing ou pescaria, ou pescando, que é, na verdade, lançamento de programas maliciosos em que a pessoa baixa e automaticamente faz uma exposição de sua vida, né? Se você tem uma webcamzinha na sua casa, fique muito atento com isso no seu quarto, porque se você não tem um antivírus potente, você pode estar sendo visualizado através da própria câmera do seu notebook ou do seu computador. Então você precisa urgentemente